Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui agora vai ser um pouco mais complicado, tá? Porque eu vou entrar na questão das traduções, dos códigos. Então lembrando, quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance. É só o que eu peço, pessoal, para vocês, engajamento, tá bom? E agora a gente vai começar a ver um pouco essa questão dos códices, né? Da origem das controvérsias. Talvez eu vá ter que fazer esse vídeo em 2 ou 3 partes, porque é um pedaço mais comprido, tá? E ainda vou fazer um outro vídeo com a lousinha, assim que for possível, para explicar um pouco para vocês a evolução da Trindade. Para vocês verem que como que dentro da própria Bíblia, desde o primeiro livro da Bíblia, que é Marcos, né, no caso do Novo Testamento, até o último, como Jesus vai evoluindo, né, de um homem que não podia fazer grandes coisas até ele virar um Deus, né, uma divindade. Então vamos começar aqui com esse ponto aqui, ó, a origem das controvérsias. Lembrando que esse artigozinho aqui dessa parte, ó, essa parte aqui não é minha, tá? Isso aqui é uma adaptação de um texto de um site chamado Torá Lagoim, tá? Eu só dei uma adaptada. Então eu misturei esboços meus com esboços aqui que eu fui adaptando, tá? Pra gente poder entender. Todos sabem que os idiomas utilizados nos escritos são o hebraico, aramaico e o grego. Porém, as pessoas não se importam com isso, e há diversas religiões que se fundamentaram em traduções. Aqui começa o problema, pessoal. Como eu digo sempre, a gente não pode se basear na tradução. Teve até um rapaz aí que estava conversando aí comigo aí no Zap, né, que ele falou que acha que a tradução de Levítico é correta. Eu falei para ele, não, isso aí é preconceito, porque a tradução de Levítico não é correta. Eu não posso me basear numa tradução, tenho que me basear no que o autor disse. Não é porque a tradução às vezes errou ou foi tendenciosa que eu vou ter que seguir a tradução. Eu tenho que me basear no texto original, tá bom? Todavia não há hermenêutica sem exegese, e nem exegese sem os idiomas bíblicos. Sendo assim, não há verdadeira interpretação baseada em traduções. Isso não existe. Se a hermenêutica e a exegese não fossem necessárias, então não existiria tal estudo. Bastariam as traduções, pronto. Só pegar a Bíblia e fazer como os pastores fazem por aí. Sabemos que os textos hebreus sempre estiveram sob o domínio dos judeus. E não há como terem sofrido influência politeístas nesses textos. Porém, não podemos dizer o mesmo do chamado Novo Testamento. As traduções do Novo Testamento são de um manuscrito muito conhecido, chamado de Textus Receptus, que é latim, que significa texto recebido, texto tradicional, ou mesmo texto majoritário. Tá? Esse aqui é o Código Sinaítico. Ó. Isso aqui é só uma imagenzinha ilustrativa. Esse texto foi copiado e recopiado por diversas vezes pelos chamados pais da igreja, melhor dizendo, papas, padres da igreja, etc. Os textos receptos datam do século XII da Era Comum, do século XII, então eles são bem mais recentes, e é o mais recente de todos os textos. Com a descoberta do Código Sinaíticos, esse aqui, ó, ele foi descoberto lá no Egito por Tischendorf, tá? Estava jogado no lixo. Esse aqui é um dos melhores códices atualmente. Eu costumo dizer que Lutero, se tivesse o que nós temos acesso hoje, talvez ele não fosse nem protestante. E é o mais recente de todos os textos. Com a descoberta dos Códigos Sinaíticos em 1859, e devido ser semelhante ao Códex Vaticanos, que também é da mesma época, e por esses dois códigos divergirem muito do texto Receptus, que é esse mais recente, surgiram nos séculos XIX e XX um novo conceito de se interpretar as escrituras do Novo Testamento. Os Sinaíticos datam do século IV, e o Vaticanos é um pouquinho mais antigo que ele, mas os dois são do século IV, tá? Esses textos são chamados de textos neutros ou textos críticos, tá? Tanto Vaticanos quanto Sinaíticos. Creio que estes são chamados de neutros devido a não terem influências causadas por consecutivas cópias. Então eles se preservaram um pouco mais do original. Esses textos são muito mais antigos do que o Receptus, diferença de aproximadamente 800 anos. Há um outro texto chamado de Codex Ephraimi Rescriptus, que data do século V, mas algumas de suas páginas foram perdidas. O Efraim Sírio apagou o texto originalmente escrito para escrever os seus sermões, inutilizando algumas folhas e por jogar fora outras folhas desse precioso texto. Tá? Então desse Efraim Sírio se perdeu muito. O Códex Sinaíticos é o único que contém o chamado Novo Testamento completo. Tá? Inclusive é o melhor atualmente. Esses textos foram examinados por dois estudiosos, chamados Brooke Foss Westcott e Fenton Joe Anthony Hort. Eles dedicaram 28 anos de suas vidas nas pesquisas desses textos e realizaram uma obra magnífica, levantando críticas sobre o texto majoritário. E em 1881 é publicada a obra O Novo Testamento no grego original, que é o mais próximo do original, sem aquelas alterações de copistas, pais da igreja, etc. Tá? O texto grego de Westcott Hort veio a tornar-se a obra que mais tem influenciado a crítica textual moderna do Novo Testamento. Alexander Salter considera a maior edição já publicada. Bruce Metzinger, todo mundo sabe quem é,
chama de a mais notável edição crítica do Novo Testamento grego, já produzida pela erudição britânica. Kirsopp Lake diz que este trabalho é o fundamento de quase toda a crítica moderna, a crítica textual, que eu faço aqui no canal. Kenyon afirma ser esta uma obra que tem feito época, no sentido literal da palavra, na história do criticismo do Novo Testamento. Criticismo vem de crítica, tá? Mas é no sentido de você analisar criticamente. Eu tenho uma playlist aqui no canal, em um e-book que eu vendo, a quem interessar posta, chamada Análise Crítica do Novo Testamento. Tem coloridos tudo que tem sido escrito sobre o assunto e suprido a base de todo o trabalho feito hoje neste campo. Com o que concorda Gwyn Lee, afirmando que com o trabalho desses autores nós chegamos ao clímax desse terceiro período e que a influência de Westcott Hort sobre todo o trabalho subsequente na história do texto nunca foi igualada. Esse aqui é o texto Receptus, ele é mais recente, tá? Aqui é o Testum Receptum non omnibus, aqui é latim, não entendo nada de latim, tá? O texto Receptus, que data do século XII, é bem mais recente do que aqueles do século IV, em diante, ele possui 3.455, preste atenção, 3.455 divergências quando comparado ao Códex Sinaíticos, que data do século IV. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para explicar para vocês. Tem pessoas que vão falar assim, mas Ronaldo, o Códex Vaticanus não é mais antigo que os Sinaíticos? Por que o Vaticanus não é o mais confiável? É porque o Vaticanus, você percebe que ele tem mais adulterações. Você percebe às vezes uma rasura no texto, às vezes um escriba escreveu uma palavra em cima da outra, às vezes colocou uma coisinha ou outra que facilmente você percebe. Já os Sinaíticos, ele é mais preservado. Você vê que o texto não sofreu quase modificações de escribas ou copistas, tá? Por isso que ele é considerado um dos mais confiáveis, tá? Muitos textos que são utilizados pelos trinitarianos e triunicistas não se acham nos textos mais antigos. Então eles se baseiam em traduções, mas são encontrados no texto Receptus. Hoje em dia, as adições mais recentes das traduções, já se baseiam nos textos críticos, e de pouco em pouco estão excluindo o texto majoritário. Todavia, ainda há tendência nas traduções. O que ele está dizendo aqui? Que cada vez que uma editora lança uma Bíblia nova, ele já se baseia no texto crítico, que é o mais antigo, e não no texto majoritário. Teve até um rapaz uma vez que fez um blog, colocou num blog, um cristão, que havia uma conspiração contra a divindade de Jesus, porque ele percebeu que as Bíblias mais modernas, as novas traduções, você já não acha mais a divindade de Jesus, por causa disso. Porque eles foram mudando as traduções baseado no texto mais fiel. Como se padres e pastores evangélicos fossem fazer uma conspiração para acabar com a divindade de Jesus. Não, eles estão sendo mais honestos, eles estão usando o texto mais verdadeiro, mais próximo do original, tá? Uma dentre essas traduções que se baseiam nos Sinaíticos é a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, tá? Então, ela é um pouco melhor do que, por exemplo, Corrigida e Fiel e outras versões da Almeida. Ela não é perfeita, assim como qualquer tradução, mas é que pode te mostrar mais claramente as diferenças entre os textos críticos e o majoritário. Eu vou até fazer uma pausa aqui, pessoal, que na minha opinião a de Jerusalém é um pouco melhor, é um trabalho mais detalhado, que não se baseia só nos Sinaíticos, mas também nos manuscritos que foram encontrados, tá? E a Bíblia Teb de Estudos também é muito boa a tradução, tá? Então essas Bíblias são melhores. E teve até uma pessoa que comentou aqui num vídeo meu sobre a traduções do Novo Mundo, eu também recomendo, tá? A traduções do Novo Mundo, ela procura ser um pouco mais honesta nas traduções dela. Então é bom você ter uma Bíblia dos TJ também, se você gosta de teologia, exegese, essas coisas, tá? Vamos ver agora algumas controvérsias aqui dos textos. O texto Receptus, que é o mais recente, ele fala o seguinte em Lucas 2,33. Preste atenção. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam, né, de Jesus. Aqui eles colocam José, o texto mais recente. Agora o texto mais antigo não dizia José. O texto mais antigo, como aqui dos Sinaíticos, dizia o seu pai. Okay, e seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se diziam a respeito dele. Faz diferença? Faz. Porque quando você pega o texto mais antigo está falando que José era o pai de Jesus. Só isso elimina aquele negócio de trindade, aquela bobajada toda que se criou em torno disso. José era o pai dele e pronto. Agora, no texto mais recente, para evitar esse confronto, os copistas colocaram José. Vocês notaram que faz diferença? Ó, Almeida Revista Atualizada fala isso. Seu pai e sua mãe se admiravam. Ela tenta ser um pouco mais honesta. A edição contemporânea. O pai e a mãe do menino admiravam. Tá, aqui também tenta ser mais honesto. No texto Receptus, tentam dizer que José não é o pai legítimo de Jesus. Só isso. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó, no texto Receptus. 1 Timóteo 3,16. Esse aqui é importante, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito
e visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Já o texto sinaíticos, que é o mais antigo, que tem menos adulteração, fala assim: é indubitavelmente grande o mistério da piedade, o qual se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, apregoado entre os gentios, crido no mundo e tomado acima da glória. Qual é a diferença? É que o texto mais moderno fala que Deus se manifestou em carne, para dar a entender que Jesus é Deus. O texto mais antigo não, foi o mistério da piedade que se manifestou em carne aqui, ó. O mistério, não Deus. Vocês estão notando a diferença? Então é diferente um Deus se manifestar em carne ou um mistério se manifestar em carne. Então faz toda a diferença. Vamos ver aqui a revista atualizada. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito. Não está perfeito, mas está um pouco mais honesto, tá? A revista atualizada. A edição contemporânea. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Essa aqui ela segue o mesmo padrão da revista atualizada. Aí onde foi parar o texto Deus se manifestou em carne? A Bíblia Peshitta, né, que é uma tradução em sírio do Novo Testamento grego, ela concorda com os sinaíticos. Não tem Deus ali que se manifestou em carne. Então só fala que o mistério da piedade se manifestou em carne. Vamos ver mais um textinho aqui, ó, corrigida, Romanos. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Ó, é o que diz aqui na versão corrigida. Romanos. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda carne confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas tu, porque julgas teu irmão, aqui já a versão atualizada, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Vocês notaram a diferença? Aqui, a versão corrigida, que é uma versão mais baseada no texto majoritário, né, no texto Receptus, eles falam que é o tribunal de Cristo, que Cristo vai julgar todo mundo. Já na versão mais antiga, que seria dos sinaíticos, fala que é o tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, etc, etc, etc. No Receptus, o texto diz que havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E continua: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. A modificação no texto quer que acreditemos que Jesus é o juiz eterno e que todo joelho se dobrará diante do Deus Jesus. Aqui, ó. Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. Aqui é do Antigo Testamento, mas dá a entender que é quem? Que é Jesus, aqui, como se Jesus fosse o próprio Deus. Já na versão mais antiga não dizia isso, ó. Porque está escrito, até aqui a tradução influencia, ó: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Mas aqui o tribunal é de quem? É de Deus, não de Cristo, tá? Mais um exemplozinho aqui. Deixa eu ver se aqui tá muito longo, senão eu faço num vídeo só. Não, tá um pouco longo, eu vou dividir em 2 vídeos mesmo. Não vai ficar muita coisa. Ó, Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aqui, amadinho, tá vendo? Deus criou tudo por meio de Jesus Cristo. Jesus é Deus, não sei o que. Só que a atualizada, que se baseia no texto crítico, já fala diferente, ó. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aqui, ó, quem que criou tudo aqui, ó? Deus. Aí eles pegaram esse textinho aqui que fala que Deus criou tudo, tá? No texto majoritário, que é o texto recebido, os copistas mudaram aqui, ó. Eles pegaram aqui, ó, Deus criou tudo. Esse programa tá difícil de usar, viu, pessoal? Eu só ia dar um destaque aqui, ó. Deus criou tudo, que era o que dizia o texto mais antigo. Aí eles modificaram e falaram aqui, ó: tudo criou por meio de Jesus. Onde é que está isso aqui no texto antigo? Não está. Então eles foram fazendo essas correções para poder justificar a Trindade. Estão vendo a diferença? Agora eu vou mostrar algumas outras traduções no próximo vídeo, tá? Quem gostou, pessoal, dá um like aí, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, alcance, tá? Ajuda a aumentar o engajamento, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.